Meninas, não sei se vocês vão estar conseguindo me ouvir, né? Porque eu tô aqui na ala da observação até que eles façam a internação do Esteva. Eu já vou aparecer aqui para poder explicar melhor para vocês sobre tudo que tá acontecendo. Me perdoem esse meu rosto aqui de quem tá super cansada. Por aqui eu também já chorei horrores, mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, né? Como eu mostrei pra vocês, Estevinha tá aqui deitado no bercinho na aula da observação, mas daqui a pouco a gente já vai subir pra cima, que daí vai fazer a internação dele, mas eu já apareço logo pra poder explicar pra vocês o que tá acontecendo por aqui. Pra atualizar o dia de hoje, por aqui é dia 11 de dezembro, vou atualizar o horário também, ó. Por aqui é 2h26 da manhã. Eu tô aqui no hospital, né? O meu esposo foi embora, o Caleb tá lá dormindo com a minha mãe e com meu pai. E meninas, sobre o que tá acontecendo com o Esteva, né, ele deu uma bolinha na barriga dele como se fosse uma mordida de pernilongo. Só que só tava como se fosse uma mordida de pernilongo, aí passou o dia, ficou só a vermelhidão, né, em volta. Só que daí quando foi pro dia seguinte, essa vermelhidão, tipo assim, se multiplicou, sabe? Não sei se fala se multiplicou, mas a vermelhidão que tava, ela inchou e inflamou. Isso aí foi de uma hora pra outra, sabe, meninas? Foi muito rápido esse processo. Eu acredito que seja um furúnculo, né? Não só acredito como é um furúnculo, que até eles afirmaram pra mim que é um furúnculo, que ele tá na barriga. E eu acredito que quem vai me entender, quem já teve um furúnculo ou quem já sabe que alguém pegou um furúnculo, né, meninas? O Estevinha tá com na barriga, só que o dele não criou aquela bolha de pus por cima. De vez criar uma bolha de pus, né, só a bolha assim de pus em cima da vermelhidão, o pus tá se alastrando pela barriga dele. E daí quando eu trouxe ele agora pro hospital foi porque ele foi do nada. Durante o dia eu só tava com uma pintinha pretinha e tava com uma vermelhidão, sabe, em volta. E quando foi de noite, essa vermelhidão inchou e a barriga dele começou a inchar e começou a criar tipo um calombo do lado da feridinha, né? Eu acredito que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, porque eu acredito que eu acho que a cena deve ser um pouco forte aqui. Possa ser que eu até deixe aqui do lado, né, pra vocês poderem só ver rapidinho e pra vocês poderem ter uma noção do que eu tô falando, de como que tá a ferida na barriguinha do Esteva. E daí, meninas, eu vim com ele pro médico porque a ferida dele criou um calombo. Isso foi tudo em um dia só. Criou um calombo, né? A vermelhidão ficou maior e ele começou a falar que ele tava sentindo muita dor. Isso foi tudo hoje, meninas, dia 11 de dezembro. E daí, agora de noite, ele começou, né, a questionar que ele tava sentindo dor, dodói. Aí veio febre. Aí ele começou a ter febre, né? Antes de eu ver que ele tava com febre, eu já tinha medicado ele, que foi o remédio que eu dei pra dor, né? Pra ele não ficar com muita dor. E daí eu dei o remédio pra ele pra dor, que é pra dor e febre. E daí a febre veio. Só que daí a febre deu uma cessada por causa do remédio que eu dei pra ele. A ferida que ele tá na barriga, né, que ela gerou uma ferida, foi muito rápido, ela tá só inchando, entendeu? De vez ela diminuir ou ficar do mesmo tamanho, não, ela tá só inchando. E isso daí do inchaço e acúmulo de pus foi em um dia só. Foi tipo assim, foi em questão de algumas horinhas, de uma hora pra outra, assim, deu uma inchada na barriga dele e o pus tá se alastrando em volta da barriguinha dele, sabe? E daí eu corri com ele pro hospital. E daí na hora que eu cheguei, o médico só foi apalpar a barriga dele pra ver até onde estava tudo endurecido. E quando ele apalpou, a ferida estourou. Aí só sei, eu não vou falar a palavra aqui, né? Um negócio vermelho. Espirrou na parede do médico, espirrou na maca que ele tava, sabe? Saiu espirrando tudo porque estourou. E eu não fazia ideia que foi assim, questão de algumas horinhas, acumulou tudo aquilo de secreção por dentro. E meninas, só sei que na hora que eu vi, eu chorei, sabe? Chorei que nem criança. E agora eu tô um pouco mais calma, né? Mas vocês sabem como que é mãe, né? Talvez eu explicando pra vocês, pode ser que vocês não estão entendendo muita coisa. Mas não é fácil a gente ficar no hospital com a criança, né? Agora o Estevinha tá aqui deitado, né? Ele já tá sendo medicado, ele tá tomando um antibiótico, né, aqui na veia. Toda hora a enfermeira vem aqui, dá uma olhadinha pra ele. Ele coletou o exame de sangue também. Aí o médico,
enfermeira e o médico até falou pra mim que vai tratar ele com antibiótico, vai esperar o resultado dos exames. Aí, quando sair o resultado dos exames, o médico vai vir aqui, né, pra falar comigo e vai ver qual é a situação dele. Se ele vai precisar de sair daqui pra poder ser encaminhado pra outro hospital longe daqui, onde tem um cirurgião. E daí, no caso, a gente vai ser transferido daqui, né, vamos lá para outro hospital longe daqui, para ir para um cirurgião. O cirurgião vai olhar ele, vai avaliar a barriguinha dele, e dependendo do que o cirurgião falar lá, se a gente puder voltar e tratar ele aqui dentro desse hospital que eu tô, aí a gente volta do hospital de lá e volta pra cá. E meninas, eu tô sem rumo, eu não sei nem o que fazer, sabe? Hoje, durante o dia, eu passei o dia inteiro sem querer me alimentar, porque eu tava preocupada com ele, né? Mas ainda, como ele tava com uma feridinha, como se fosse uma mordidinha de pernilongo, então eu não corri com ele pro hospital, porque ele já teve outras bolinhas como picadinha de pernilongo, sabe? E não via aquela necessidade ainda de trazer ele no hospital, porque ele não tava se queixando de tanta dor. Ele se queixou de dor, né, no dia que saiu a feridinha, mas é uma dorzinha assim, sabe? Ele chorou bastante, mas não era nada, algo assim que eu tinha que correr com ele pro hospital. Só que daí hoje, pro dia de hoje, meninas, 11 de dezembro, isso foi muito rápido, sabe? Ele tava com uma bolinha, com a vermelhidão em volta, mas não tava tão inchado que nem agora, tá? E agora o inchaço foi no extremo. Nossa, eu sei que eu tô muito preocupada, né? Tô vindo aqui fazer esse vídeo pra poder esclarecer pra vocês, que possa ser que eu vou dar uma sumidinha aqui do canal, né? Eu nem sei quando que eu vou conseguir aparecer aqui. Eu não sei quantos dias que a gente vai ficar aqui, alguns dias, se eles vão liberar a gente logo pra ir pra casa, né? Eu não sei o que vai se passar por aqui. Eu tô no meu processo da mudança, eu não sei se eu vou conseguir ainda mudar essa semana, né? Eu não sei quando que eu vou conseguir trazer o tour da casa pra vocês. Meninas, tá uma correria. E meus filhos são em primeiro lugar. Por mais que eu tô na correria da mudança, que a gente tem que mudar de casa, a gente tem prazo pra entregar a casa que a gente mora, né? Mas a saúde dos meus filhos estão sempre em primeiro lugar. A minha casa tá lá, revirada de pernas pro ar, né? Tá tudo lá com as coisas encaixotadas. Eu tenho que ir lá na outra casa ainda, né? Pra limpar a casa, eu tenho que trazer o tour pra vocês. Mas meninas, que nem eu falei no vídeo anterior, aquete esse coração que logo eu trago o tour. Mas tô fazendo um vídeo de esclarecimento, porque se caso eu der uma sumidinha aqui do canal, foi por questão disso mesmo, por questão da saúde do meu filho, né? E ó, vocês tá aqui, ó. Ele tá aqui deitado no TV. Fala oi, meninas. Fala oi pras meninas. Não quer falar oi, não? Não? Ah, então tá bom. Você tá melhor? Não? Mas você vai ficar bem, não vai? Vai sim. Ele tá um pouco enjoadinho, tá com dor, tá estressado, né? Porque ele teve que furou um braço e não deu muito certo. Aí teve que furar o outro pra tomar medicamento, fora a barriga dele que tá ardendo demais. E amigas, eu creio que em nome do Senhor Jesus, meu filho já tá curado, né? Ele vai passar por essa bem. Pra mim tá sendo uma experiência nova estar no hospital, porque eu nunca precisei de estar no hospital, né? Meus filhos nunca precisou de ficar internado, o Calebinho nunca precisou de ficar internado. O Estevinha também até hoje não tinha precisado, né? E agora a gente tá aqui no hospital, mas antes da gente tá aqui no hospital, ele tá sendo cuidado aqui do que tá em casa. E eu ficar super preocupada sem ter o que fazer, né? Eu trouxe ele mesmo por causa que a barriga dele inchou e veio febre. Porque se ele tivesse só com uma bolinha, sabe? Só com a vermelhidãozinha, picadinha de pernilongo, não havia necessidade. Mas como a situação dele foi do nada a piorar, então eu corri com ele pro hospital. Falei, eu vou trazer ele pro hospital sim. Não vou deixar ele em casa sentindo dor. Daí trouxe na hora, meninas. Na hora o médico falou, ele vai ter que ficar. Que a gente vai ter que entrar com antibiótico, né? Pra ele poder tomar, pra poder ajudar a desinflamar. E é isso, meninas. Qualquer novidade por aqui eu volto, venho falando com vocês. E se Deus quiser, Deus quer e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Peço também que vocês puderem aí estar orando pelo meu menininho, pelo Estevinha, né? Eu vou agradecer demais também, porque meninas, eu sei que eu já chorei horrores. E vocês já me entendem, né? Vocês, muitas daqui que me acompanham são mães,
né? Tem crianças pequenas ou crianças grandes, por mais que tem criança grande, mas vocês são mães e já passaram por essa fase, né? De ter uma criança pequena, né? Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Estevinho vai ficar bem, logo logo a gente volta pra casa. Família, feliz dia já por aqui, né? Por aqui já se amanheceu, eu vim pra casa pra poder tomar um banho, né? O Davi, que é meu esposo, ele foi lá no hospital pra poder ficar com a Estevinha. O Calebinho tá ficando na casa da minha mãe. E eu cheguei em casa, vou começar a abrir a casa não, né? Vou abrir aqui a porta da sala. Na verdade eu nem vou abrir, porque tá uma ventaninha aqui que só falta derrubar a gente no chão. Ainda mais eu que tô meio lesada, porque eu nem dormi, né, meninas? Passei a madrugada lá com o Estevam no hospital. E por aqui os dias vai ser tensos, sim, vai ser muito tensos, né? O Estevinha não tem previsão de alta por esses dias. Calma que eu vou conseguir falar. Enfim, eu cheguei em casa e agora eu tô mais confortável pra conversar um pouquinho com vocês. Como eu tava falando, eu cheguei em casa pra poder tomar banho, né? Aí eu vou separar roupinha pra mim levar pro Estevam, né? Ontem minha mãe separou algumas pecinhas de roupa, né? E daí que tem roupa lá do meu sobrinho, né? Que o Estevam e meu sobrinho, eles usam o mesmo tamanho de roupa, né? Aí minha mãe me emprestou umas roupas do meu sobrinho, porque eu sabia que se meu esposo viesse, ele não ia saber separar o certo, né? E daí agora eu vou separar mais roupinha, vou separar algumas coisinhas que tem que levar pro Caleb também. Aí eu volto pro hospital, entrega as coisas que é do Calebinho pro meu esposo levar lá pra casa da minha mãe. E daí eu fico lá com o Estevinha. E aí por agora eu vou tomar um super banho rápido, né? E daí eu já volto pro hospital de novo. Mas enfim, meninas, me perdoem, né? Se eu aparecer aqui agora, que eu apareci agora durante o dia, me deu a vontade de chorar, né? Mas eu vou ser forte, não vou ficar chorando. Por mais difícil que seja, né? O Estevinho não vai vir pra casa agora. Ele vai ainda ficar no hospital. E pra poder atualizar vocês, né? Pra vocês poderem entender melhor, né? O Estevinha tá com o nome da bactéria, do negócio que ele tá na barriga, o nome é celulite. O médico falou, assim, que isso aí veio através de algum inseto, que acabou picando ele, e daí, na região que o inseto picou, acabou deixando alguma bactéria. E daí gerou isso, a celulite na barriguinha dele, né? Eu deixei uma foto bem rápida pra vocês poderem ver, né? Numa parte que eu tava falando que foi no dia de ontem que eu gravei, né? No dia de ontem que eu falo assim, na parte da madrugada, eu gravei pra vocês lá no hospital, né? Nesse mesmo conteúdo. Aí deixei uma foto bem rápida pra vocês poderem ver de como ficou. E meninas, o médico falou que ele é mais considerado como furúnculo, né? Só que furúnculo, ele dá uma bolha, né, com a secreção esverdeada. Não vou ficar falando muito o nome das coisas, então eu vou falar, tipo, como as cores do que dá, né? Pra não dar direitos autorais. Então, e o furúnculo, ele dá uma bolha na barriga, né? Ele fica com a vermelhidão, dá uma super bolha, né, com um líquido esverdeado, só que depois ela pega e estoura. E a celulite, o médico falou que não, a celulite não fica com uma bolha e depois ela vai estourar, né? Ela não fica com uma bolha com a secreção verde. Ela fica com a bolha com uma secreção vermelha que é tipo SAM. Só que eu não vou terminar a palavra, né? E daí o que o Estevam tá na barriga é celulite. Ele falou que esse negócio de celulite, ele é mais doloroso, né, do que um furúnculo. Ele é bem mais doloroso do que um furúnculo e a celulite ela é bem mais profunda do que um furúnculo, né? E daí ele falou assim que esse negócio que ele falou que é chamado de celulite, ele disse que ela vai se alastrando pela pele, a infecção vai se alastrando. Se você não cuida, ela vai se alastrando por tudo. E o médico falou que o que não preocupa, o que graças a Deus não faz eles ficarem tão preocupados, né, que eles estão preocupados com o Estevinho, mas o que faz tirar muita, né, a maior preocupação, assim, é que a infecção não passou pro sangue, né, graças a Deus por isso, a infecção que ele tá na barriguinha não passou pro sangue, né, ele falou assim, que quando o inseto pica, geralmente fica só com uma bolinha, como se fosse uma picadinha de pernilongo, e daí ela vai começando a ficar na vermelhidão, e no dia seguinte, a inflamação é muito rápida. E eu falei pra ele que foi tudo muito rápido.
E daí ele falou assim que era assim mesmo, aí ele não vai liberar o Estevinha pra vir pra casa, né? Ele ficou de fazer um ultrassom, porém lá no hospital que eu tô, eles não têm, né? A área lá do hospital que eu tô, eles não têm ultrassom pra fazer. E daí o médico falou que por falta de ultrassom, o Estevão vai ter que ficar lá, porque ele disse que não tem como liberar o Estevão pra casa, porque ele tá tendo febre alta, né? Umas febres assim, que não passa tão rápido. Por mais que ele toma remédio, mas ainda a febre persiste, e depois a febre volta. E como ele tá tendo muita febre, então o médico não vai liberar ele pra casa. E meninas, sabe, eu tô com o meu coração apertado, né? Eu fico com o meu coração apertado, mas eu também fico com o meu coração um pouco assim, mais tranquila de saber que eu tô no hospital com ele, né? Que por mais que é difícil a gente ficar no hospital, a gente não dorme. Que nem eu passei essa madrugada, eu tô uma noite inteirinha sem dormir, sem cochilar, sem nada. Então, tipo assim, eu tô no meu modo. Eu tô no meu modo aqui que só eu sei o estado que eu tô, entendeu? Eu vou tomar um banho pra tentar me animar aqui. Nem sei se eu acho que eu vou tentar tomar alguma coisa, né? Que me dê um pouco de energia. E daí essa noite que eu estiver no hospital eu vou tentar lá também cochilar um pouquinho quando for na parte da noite, né? Pra ver se eu consigo dormir um pouco, né? Porque o Estevinha, tipo assim, meu marido ele até poderia ficar com o Estevinha, dormir lá com o Estevinha. Mas é mais complicado porque o Estevinha chama, ele me chama mais, entendeu? Tipo assim, é mamãe. Quando a criança fica doente, não que ele não quer o pai, mas eles querem mais o chamego e o apego com a mãe. Eu não sei aí como que é do lado de vocês, mas aqui quando você vinha ficar doente, é o tempo todo mãe. Se eu sair de perto dele, ele já quer levantar com tudo, já quer que eu pegue ele no colo. E ele também tá bem nervoso, né? Ele tá bem nervoso. Quando as enfermeiras chegam perto dele, ele fica muito agitado. Ele mede força com as enfermeiras, porque ele não quer que as enfermeiras ponham a mão nele, e é complicado. Mas graças a Deus o Estevinha tá no hospital, né? Assim, no meu ponto de vista, eu corri com ele no exato momento que tinha que correr mesmo, porque não adiantava eu levar ele com simplesmente uma bolinha, uma picadinha de pernilongo, e o médico passar o antibiótico, ele voltar pra casa e ele piorar. Então eu levei logo que eu vi que a bolinha que gerou na barriga dele inchou, no mesmo dia que inchou a bolinha, né, que não foi no dia de ontem, no mesmo dia que inchou, e na hora que deu a febre nele, eu já peguei ele, já corri pro hospital. Na hora que o médico viu, meninas, o médico só apalpou. Na hora que ele apalpou a barriguinha do Estevinha, pronto, o negócio estourou, aí espirrou tudo na parede do hospital, né, que eu falo assim, espirrou na parede do médico ali, espirrou na maca onde o Estevinha tava, sabe, ficou espirrando assim o negócio da barriga dele. Eu falei, meu Deus do céu, que enfermidade é essa? E sabe, a todo momento que eu vi aquele negócio no Estevinha, ele começando a sentir dor, eu fiquei repreendendo aquilo lá pra Deus livrar ele de todo mal, sabe? Repreendendo aquela enfermidade. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco meu filho tá bem, né? Vai dar tudo certo. Mas enfim, meninas, me perdoem pela choradeira, mas quando a gente é mãe, ainda mais eu que tenho o coração derretido, qualquer coisinha que acontece com os meus filhos, eu já choro, me derreto, eu viro uma criança, meninas. Sabe, em questão de chorar, de me preocupar com eles, né? Eu acredito, né, que eu vou até me ausentar um pouco aqui do canal. Não vou conseguir estar postando vídeo pra vocês, mas eu queria muito, né, aparecer e esclarecer, assim, pra vocês estarem a par do que tá acontecendo por aqui, né? Que não serão dias fáceis, né? Como não tá sendo pra mim, tá? Só de estar no hospital não é um dia fácil. É um dia difícil, mas ele estando no hospital, pelo menos eu fico mais segura, porque eu sei que aconteceu alguma coisa ali mais grave ali. Ele tá dentro do hospital e os médicos correm com ele ali e socorrem ele ali de momento. Ele estando em casa, eu que teria que correr com ele até o hospital. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Era só mesmo no intuito desse conteúdo pra poder avisar vocês, né? Pra poder deixar vocês aqui a par do que tá se passando por aqui, né, que eu estou com o Estevinha internado. Não tem previsão de saída do hospital. Não tem, o médico já me falou que ele não vai me dar uma previsão assim, tal dia ele vai sair. Vai depender de como de como a inflamação dele vai começar a agir ali. Ele já começou a tomar vários antibióticos, ele tá com acesso na aveia, ele já coletou o exame,
né? Os exames tá tudo bem, tá com acesso na veia toda hora, né? Não passa 3, 2 horas, ele já vem, já coloca mais antibiótico para poder ir anulando a infecção, para a infecção não chegar num ponto de cair no sangue, sabe? Da infecção não ir pro sangue. Porque o médico falou que se a infecção for pro sangue, é de preocupação total. Mas enquanto a infecção não tá no sangue, ele disse que dá pra ir tratando com antibiótico dentro do hospital. Mas que se Deus quiser, logo logo o Estevinha tá vindo embora, logo logo eu venho trazer a grande notícia pra vocês que o Estevinha tá vindo embora, né? E se Deus quiser, como Deus quer, já deu tudo certo, meu filho vai estar curado em nome do Senhor Jesus. E eu vou voltar com tudo por aqui. E meninas, eu vou ficando por aqui mesmo nesse conteúdo, né? Agora eu vou tomar um banho, vou separar tudo que eu tenho pra separar, vou entrar aqui na correria, porque eu já tenho que voltar pro hospital. E o que for se passando, e eu ainda, se caso eu ainda conseguir gravar alguma coisa lá no hospital, né, um pouco da nossa rotina lá no hospital, eu vou voltando pra casa pra tomar um banho, às vezes pra ter que pegar alguma coisa, né, dependendo, eu ainda vou tentar gravar, nem que seja um vídeo mais curto, só pra vocês poderem tá a par do que tá acontecendo por aqui, né. Não vou prometer que eu vou estar gravando pra vocês, né, pra ficar postando todo dia o que tá acontecendo lá no hospital, porque acaba sendo muito cansativo, mas eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Eu não vou prometer muito que eu vou gravar, que eu vou trazer o conteúdo, mas logo logo, se Deus quiser, eu já volto com tudo aqui pro canal, né? E vai dar tudo certo. Mas é isso, meninas, muito obrigada pela companhia, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, né? Que assistiu esse conteúdo até aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre também, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.